pessoal, nós vamos aprender a determinação da concentração de ácidos fortes e fracos. Primeiramente, a nossa amostra precisa passar por uma coluna de resina de troca iônica. E para a ativação da resina de troca iônica, a resina precisa ficar de molho em ácido clorídrico, 8% por 1 hora. A quantidade de resina para ácido é 10 gramas de resina para 100 ml de ácido, tanto de ácido quanto a amostra que vai passar pela resina. Então aqui nós temos 20 gramas de amostra e 200 ml de ácido clorídrico 8%. Coloca-se em agitação e a resina permanece de molho por 1 hora. Passadas a 1 hora do molho da resina no ácido, deve-se colocar a resina na coluna para regeneração. Então, primeiramente, nós precisamos de alguns materiais, que é um pedaço de algodão, uma barra de vidro, um becker para resíduo e água desmineralizada. Isso, nós vamos fazer primeiramente uma lavagem com água para que o processo de lavagem na coluna não seja tão demorado para o pH chegar ao pH da água. Então, primeiramente, a gente vai verter o ácido num becker de resíduo, sem deixar que a resina saia do becker, e a gente pode fazer sucessivas lavagens com água e deixa-se um pouquinho em agitação para que essa lavagem possa ser bem efetiva. E novamente verte-se a água. Essa lavagem pode ser feita quantas vezes se ache necessário, e após isso a gente pode colocar a resina na coluna. Para colocar a resina na coluna, a gente precisa de um pedaço de algodão e de uma barra de um bastão de vidro. Como se faz? A gente coloca o algodão na ponta da coluna e levemente se posiciona o algodão no fundo da coluna. Não se deve amassar o algodão no fundo da coluna, porque senão ele pode sair do lugar e a gente perder resina. Então, levemente se posiciona o algodão no fundo da coluna e já pode se verter a resina na coluna. Coloca um becker para descarte aqui embaixo e a gente pode verter a resina na coluna. Após colocar a resina na coluna, deve-se fazer sucessivas lavagens com água desmineralizada. Vai-se colocando água desmineralizada na resina e se fazendo a coleta com um becker. O pH da água coletada deve estar bem próximo ou igual ao pH da água desmineralizada. Dessa maneira, sabe-se que o processo de lavagem da resina está finalizado. Após isso, pode-se passar a nossa amostra na coluna. A quantidade de amostra é aquele mesmo da quantidade de ácido. São 100 gramas de amostra para cada 10 gramas de resina colocada na coluna. A coluna possui aproximadamente uma quantidade de 20 gramas de resina. De posse da amostra, daquela que queremos determinar a quantidade de ácidos fortes e fracos, nós vamos passar a amostra na coluna. A primeira coleta a gente vai descartar, porque ainda existe um residual de água na coluna. Então, pegamos a nossa amostra, que queremos determinar a quantidade de ácidos fortes e fracos, e passamos na resina. A primeira quantidade que sair na coluna vai ser descartada e o resto vai ser coletada para a determinação de ácidos fortes e fracos. Essa quantidade pode ser bem pequena, uns 10 ml, 20 ml. O resto é coletado para fazer o procedimento de concentração de ácidos fortes e fracos. Uma observação é que preferencialmente deve sempre deixar a coluna com a água vertendo, com a amostra vertendo. Caso ela seque, ela pode criar caminhos preferenciais ou espaços vazios
que podem fazer a amostra não verter. Caso ocorra da amostra da resina secar, pode-se pegar um bastão e colocar dentro da coluna até que esses vazios saiam para que a amostra possa continuar vertendo. Seguindo o nosso procedimento para a determinação da concentração de ácidos fortes e fracos, coletamos com o auxílio de uma pipeta volumétrica 5 ml da nossa amostra após a mesma ter passado pela coluna de resina catiônica e colocamos em um becker de 250 ml. Dependendo da concentração de ácidos em nossa amostra, podemos coletar mais amostra ou então diluir a amostra. Adicionamos ao becker 1 ml do indicador metil-orange e 1 ml do indicador fenolftaleína. Os indicadores vão nos auxiliar na visualização do ponto de viragem e mais aproximadamente 100 ml de água desmineralizada. A montagem do sistema. Utilizamos uma chapa de agitação magnética, um pHmetro e um condutivímetro. Montamos o sistema com o pHmetro e condutivímetro lado a lado, para facilitar as leituras durante a análise. Com o sistema já montado, posiciona-se o becker sobre a chapa de agitação com os eletrodos de pH e condutividade na amostra. Posiciona-se também a bureta já com a solução de hidróxido de sódio. Inicia-se a titulação lentamente, adicionando a solução de hidróxido de sódio na amostra. Anota-se a cada 0,5 ml os valores de pH e condutividade. Inicialmente, vai sendo observado um declínio dos valores de condutividade e um aumento dos valores de pH. Como a solução é ácida, pH em torno de 3,1, inicialmente ela é vermelha e aos poucos vai ficando amarela, quando seu pH fica em torno de 4,4. Esse é o primeiro ponto de viragem, mas além de visualmente, ele pode ser observado através da condutividade, que irá ter seu valor mínimo neste ponto e voltará a subir lentamente. O segundo ponto de viragem irá ocorrer em torno do pH 8, e nesse momento o pH e a condutividade vão crescer mais rapidamente, e então ocorre a viragem da fenolftaleína para a rosa. O melhor é continuar titulando até um pH entre 9 e 10, para uma melhor representação gráfica dos resultados.